Quero começar falando sobre Paulinho e Atlético. Paulinho já é jogador do Palmeiras, virada a página, mas importante registrar que o Galo não terá direito a 100% dos 18 milhões de euros envolvidos na negociação. Para você que andou meio ausente nos últimos tempos, vale a lembrança de que o Palmeiras pagou 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, além das cessões definitivas do Gabriel Menino e do Patrick, beleza? Só que em cima desses 18 milhões de euros, o Galo fica com 70%, o que equivale a dizer que o Atlético terá direito a mais ou menos 80 milhões, os outros 34 milhões serão do próprio Paulinho, que ficou ainda mais rico nessa transferência. Fico imaginando se o Rafa Miranda jogasse nesse momento atual do futebol brasileiro super inflacionado. Salário na casa dos 2 milhões de reais por mês, além desses 34 milhões de reais assegurados por ser dono de 70%, ou melhor, de 30% dos direitos econômicos, os outros 70% pertenciam ao Clube Atlético Mineiro. Preciso falar agora sobre Samir, zagueiro revelado pelo Flamengo. O zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, o Tigres já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que assuma 100% dos salários, e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a 1.550.000 dólares por ano. Se a gente trouxer para nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria na casa dos 738 mil reais mensais. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena contratar o Samir? Você, na condição de dirigente, levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Cláudio Aquino, meio atacante de 33 anos de idade, um dos destaques do título do Vélez Sarsfield no Campeonato Nacional. O Vélez não ganhava esse torneio há 11 anos. Jogador que ficou livre no mercado e está à disposição, sendo cogitado e especulado por times daqui. Na temporada atual, Aquino somou 51 jogos, 12 gols e 10 assistências. Chegou a atuar no futebol brasileiro no longínquo ano de 2016, mas foi uma passagem bem discreta pelo Fluminense, apenas 2 partidas. Currículo longo de passagens por Belgrano, União, Guarani do Paraguai, Cerro Porteño, além do Vélez Sarsfield, onde jogou nas últimas 2 temporadas. Negócio do Aquino no Grêmio me parece absolutamente plausível. Afinal de contas, o novo comandante do tricolor gaúcho é o ex-técnico do Vélez, o Gustavo Quinteiros. Em relação ao São Paulo, o tricolor até buscava um meio atacante antes da contratação do Oscar. Agora vejo como poucas as chances desse negócio avançar. O Fortaleza está sempre aberto para bons negócios, embora tenha conversado esses dias com o presidente ou com o CEO do clube, Marcelo Paz, e ele tenha descartado a contratação de Advíncula, que havia sido especulado pela imprensa argentina. Sobre o Clube Atlético Mineiro, Galo de olho em atacantes que possam chegar para substituir o Paulinho. Júnior Santos, Botafogo, foi uma das possibilidades, ou uma das tentativas. O Botafogo não demonstrou muita intenção de liberá-lo. Até por isso, Paulo Pitombeira, que é representante do Arthur, sugeriu ao Atlético Mineiro a contratação do Arthur. O Arthur está em baixa no Zenit, não tem conseguido jogar, 19 partidas, 4 gols e 5 assistências na atual temporada. Mas nos últimos 5 jogos ele só foi titular uma única vez. Em outras 2, nem sequer saiu do banco de reservas. Diante disso, o Zenit, que costuma ser um time bem complicado na hora de liberar atletas, topa fazer negócio com o Arthur em condições mais favoráveis. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Palmeiras por 15 milhões de euros. Hoje está avaliado em 8 milhões de euros, um baita prejuízo. Só é importante contar que o Atlético não teve direito aos 18 milhões de euros do negócio com o Paulinho. O Palmeiras pagou 18 milhões de euros, além das cessões do Gabriel Menino e também do Patrick. Mas vale a lembrança de que o Paulinho tinha um percentual de 30%. O Atlético estava discutindo com o Paulinho para que o Paulinho ficasse com apenas 10% desse valor e os outros 20% fossem repassados também para o Atlético, ou seja, em vez de o Galo ficar com 70%, o Galo ficaria com 90% e o Paulinho com 10%, isso ainda estava sendo debatido entre as partes. De qualquer forma, o Atlético tem grana, mas também não é um caminhão de dinheiro. Se gastar, por exemplo, 15 milhões de euros no Arthur, não vai sobrar praticamente nada do negócio com o Paulinho. Você faria esse investimento? Acho bastante caro para um jogador que tem bom nível, mas está bem abaixo do Paulinho. Já usa o espaço para comentário e registra que tipo de atacante você acha que seria importante que fosse contratado para o lugar do Paulinho. Bora te atualizar agora sobre centroavantes disponíveis no mercado. Tem bastante clube procurando camisa 9. Não sei se dessa lista tem alguém que vai
fazer com que o seu coração dispare. Mas jogadores livres que vestem a camisa 9, Diego Costa, não teve seu contrato renovado no Grêmio, já passou pela seleção espanhola e viveu bons momentos ao longo da carreira, embora mais distante. Allan Kardec e Eduardo Vargas, jogadores que não tiveram seus vínculos prorrogados no Atlético Mineiro, procuram clubes no futebol brasileiro. Vargas dá inclusive preferência para Belo Horizonte por conta da esposa. Mariano Dias, esse é um jogador da República Dominicana, chegou a defender o Real Madrid, também esteve no Sevilha, já completou 6 meses sem atuar, caberia em algum clube do Brasil. Quero contar também sobre Alexandre Pato. Talvez você nem se lembre dele, mas o jogador completou uma temporada sem atuar. Ele não joga desde o fim do ano de 2023, quando não teve seu contrato prorrogado pelo São Paulo. Luiz Adriano, passagem discreta pelo Vitória, fase final da carreira, mais decadente, bem distante daquele Luiz Adriano dos tempos de Internacional e Palmeiras. Para completar, Leandro Damião, que já revelou vontade de voltar ao Inter. Difícil é convencer os dirigentes colorados de que essa contratação pode ser útil depois da passagem fraca dele pelo Coritiba. Bom, pelo lado do Atlético, o Atlético terá uma reunião nesta segunda-feira com o técnico Cuca. E a reunião servirá para algumas coisas. Meu amigo Everton Guimarães trouxe essa informação, consegui confirmar. A reunião será para discussão de orçamento. O Atlético e o Cuca vão discutir o orçamento porque o técnico terá carta branca no futebol. Ele vai trabalhar também algumas contratações. Ele vai procurar alguns jogadores. Ele vai indicar atletas. Então, o técnico Cuca vai entender qual é o orçamento do Atlético, vai falar novamente sobre atletas que podem chegar à Cidade do Galo e vai definir quais serão os nomes que chegarão ao clube. Já trouxemos aqui, que ele mesmo indicou, Soteldo para o ataque, Bruno Henrique também para o ataque, Arthur do Zenit para o ataque e o lateral direito Arthur do Leverkusen para a lateral direita, obviamente. Então, nesse momento, o técnico Cuca vai se reunir com a diretoria atleticana para discutir algumas questões orçamentárias e de reforços para 2025. Ele entende que é possível montar um elenco forte, rejuvenescer o grupo e fazer com que o Atlético brigue pelos títulos. O mais importante na cabeça do técnico Cuca era a manutenção da base. O Atlético perdeu do time titular apenas Paulinho, vendido por 18 milhões de euros, mais 2 jogadores, Gabriel Menino e Patrick, que chegam em definitivo à Cidade do Galo. Então, a diretoria atleticana conseguiu a manutenção do elenco e agora busca reforços para deixar este time ainda mais forte em 2025. Ainda sobre o Atlético, o zagueiro Luizão, que pertence ao West Ham, também terá o nome em pauta nesta reunião entre a diretoria e o técnico Cuca. E aí, o que será colocado em pauta? O jogador foi oferecido por empréstimo ao Atlético até dezembro de 2025. Desta forma, ele chegaria ao clube, assinaria até o fim da atual temporada e ainda haveria uma opção de compra de 3 milhões de euros. Dá mais ou menos 19 milhões de reais na cotação atual por 60% dos direitos econômicos. Cuca é quem vai decidir se o Atlético deve ou não avançar pela contratação de Luizão, zagueiro de 22 anos, que pertence ao West Ham e foi revelado pelas divisões de base do São Paulo. Tá falado, meus amigos? Bastidores deste sábado, os jogadores do Atlético estão mesmo curtindo aí o último fim de semana de férias antes da apresentação do elenco que vai acontecer na quinta-feira. Então os jogadores ainda têm aí uns dias para aproveitar os familiares, para curtir um pouco, porque depois aí é trabalho forte na pré-temporada. E a diretoria do clube buscando nomes, principalmente para o ataque. Nós estamos trazendo na Itatiaia aí nos últimos dias que já há negociações com atletas e são 4 jogadores, né? 3 para o setor ofensivo e um lateral direito. Os nomes são mantidos em sigilo, mas o Atlético já negocia há algum tempo e tem a intenção de contratar pelo menos um até a semana que vem na apresentação do elenco. O técnico Cuca também vai chegar essa semana para começar os trabalhos. A princípio ele tem Gabriel Menino e o Patrick, 2 jogadores que vieram do Palmeiras. Além do grupo, né, que tem grande parte aí a manutenção de um ano para o outro, mas logicamente que o Cuca vai intensificar essa procura junto com a diretoria do Galo pelos reforços, porque o Atlético necessita aí para continuar batendo de frente com os principais clubes do futebol brasileiro. Esta é uma consciência que a diretoria do clube tem, que o Atlético tem que se mexer principalmente no setor ofensivo. Gabriel Menino foi hoje recepcionado pela presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, na academia de futebol, lá na capital paulista, e ao lado dos familiares. Posou para fotos ao lado de troféus conquistados por ele. No período em que Gabriel Menino se tornou profissional e atuou
com a camisa do Palmeiras foram 11 títulos. Então, jogador que tem apenas 24 anos, chega aí com a experiência, com bagagem e com esse repertório de títulos, o que é muito importante para um atleta profissional. Ele foi revelado pelo Palmeiras no ano de 2020. Foram 243 jogos, 18 gols, 17 assistências. É volante de ofício, né, de origem, mas pode jogar de lateral direito também. Já foi o que aconteceu algumas vezes aí com o Gabriel Menino. E nesta homenagem que ele foi lá em São Paulo, né, receber do Palmeiras, chegou a dizer que tem um desejo no futuro de retornar ao clube. Mas agora é do Galo e nessa semana agora vai se apresentar juntamente com os demais jogadores do elenco, querendo ser protagonista no Atlético do Cuca.